O clima do clássico Grenal está cada vez mais quente. Uma nova declaração vindo do lado do Grêmio acaba agitando os bastidores para o clássico 4-4-3. Além disso, o que sabemos a respeito da chegada de Abel Braga para a temporada de 2025. Enquanto isso, o Internacional finaliza sua preparação para o jogo do próximo sábado. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024, dia onde o Internacional realizou uma atividade com portões fechados no CT Parque Gigante no período da manhã e o técnico Roger Machado está acertando os últimos detalhes para o clássico 4-4-3. Relembrando que na entrevista concedida por ele na última quarta-feira, ele atualizou a situação clínica dos jogadores do Internacional, no caso do Rohel, do Fernando e também do Rafael Santos Borré. Eu tô apostando que os três ficam à disposição para o clássico Grenal, mas tudo vai depender, obviamente, da lista de relacionados que será divulgada pelo Internacional muito provavelmente no próximo sábado ao meio-dia. Geralmente, quando o jogo é no estádio Beira-Rio, o Inter acaba publicando, né, a lista de relacionados ao meio-dia do dia da partida. E eu estou acreditando que esses três jogadores estarão na lista. Se vão começar, aí é uma outra situação. A gente vai buscar cada vez mais informações para ter a certeza do time que o Roger Machado mandará a campo no clássico 4-4-3. Eu apostaria num Internacional muito próximo do ideal, tendo inclusive o Rogel atuando como titular ao lado do Vitão. Dessa forma, Sérgio Rocher, que já trabalhou hoje, já estava à disposição do Internacional. Na lateral direita, Bruno Gomes, a dupla de zaga com Vitão e Rogel na esquerda, o Bernabei, meio de campo com Fernando ao lado do Bruno Henrique, Alan Patrick sendo armador, Gabriel Carvalho, Wesley e na frente o Borré. Tô apostando muito nesse time para o clássico do próximo sábado, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só que fora das quatro linhas, o clássico Grenal acabou ganhando mais um ingrediente, né? Mais um ingrediente nesse caldeirão que é o clássico Grenal. O Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, concedeu uma entrevista coletiva durante essa manhã e ele acabou falando, obviamente, sobre o clássico Grenal. E teve uma frase muito interessante a respeito de condicionamento de arbitragem. Houve, claro, uma palavra do José Olavo Bisol numa entrevista concedida, onde ele diz que o tipo de condicionamento da arbitragem que o Grêmio estava fazendo logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro era uma postura meio antiga, de uma certa forma retrógrada. Enfim, existia, né, esse debate interno no Internacional e até a exposição desse lado que a equipe do Internacional, que a equipe do Grêmio, melhor dizendo, estava tentando condicionar a arbitragem, uma prática antiga, né, que desde que o Clássico Grenal é disputado, né, no regime profissional, isso acaba acontecendo. O Antônio Brum, né, foi para sua entrevista coletiva lá no CT Luiz Carvalho e acabou falando, né, sobre essa situação e acusa o Internacional, ou diz que o Internacional tentou a alteração da arbitragem para o clássico 4-4-3. Para quem não sabe, a arbitragem será comandada pelo Bruno Arleu de Araújo, um árbitro que, como é que a gente pode dizer, não tem feito bons jogos, não tem comandado bons jogos quando um dos times é o Internacional. E o Inter tem sofrido muito na mão do Bruno Arleu. O último exemplo é justamente a partida entre o Internacional e o Cruzeiro, lá no estádio do Mineirão, onde ele acaba expulsando o Rogel e dá um pênalti. Deu um pênalti pro Cruzeiro, né? Deu um pênalti pro Cruzeiro ali, tem dúvida se foi ou não foi. O fato é que o Inter teria ido à CBF para pedir a alteração dessa arbitragem, né? A alteração do comando dos juízes nessa partida entre Inter e Grêmio que ocorre no próximo sábado no estádio Beira-Rio. E aí, obviamente, o Antônio Brum acaba falando que o Inter acabou acusando o Grêmio de praticar metodologias antigas, mas acaba tentando, né, por baixo dos panos, sem todo mundo ficar sabendo, uma reunião que teria acontecido inclusive na CBF, pedindo a alteração da arbitragem para o Clássico Grenal. Enfim, isso não aconteceu, a arbitragem seguirá sendo do Bruno Arleu de Araújo
e esperamos que isso acabe passando despercebido no Clássico Grenal 4-4-3. O Roger acabou falando sobre isso na sua entrevista coletiva também, destacou que só espera que a arbitragem passe sem nenhum tipo de problema, que todo mundo esqueça que foi o Bruno Arleu que acabou apitando esse Clássico Grenal 4-4-3. Para fechar o vídeo de hoje, pessoal, eu entrei em contato com pessoas do Internacional para saber sobre ou a respeito de um encaminhamento, de uma possibilidade do Abel Braga estar no Inter na temporada de 2025. Para quem não sabe, o Abel conversou com o Fabiano Baldasso durante a manhã desta quinta-feira, onde ele disse que tem uma situação... onde ele diz que tem uma situação bem encaminhada para o seu retorno, né, na próxima temporada. Recordou que houve uma negociação na metade do ano para um acerto do Abel. Eu conversei com uma pessoa que esteve na reunião com o Abel Braga, inclusive, para tentar a contratação do ex-técnico do Inter, eterno técnico do Inter, talvez o maior técnico da história do Internacional, e que por aqueles motivos que ele acabou falando na entrevista para o Baldasso, questão de logística, questão que ele queria ficar próximo da sua neta, pela questão de coluna, de cansaço que ele tem, não poderia ficar viajando tanto como o Internacional precisava naquele período. Então, a partir de tudo isso, né, a partir desta situação, ele acabou declinando do convite do Inter. O Inter acabou acertando com o André Mazzucco e também com o D'Alessandro. Pois bem, nessa entrevista ele disse que ficou, né, um rastro, que ficou aí uma possibilidade de acerto para a temporada de 2025. Essa foi a declaração do Abel Braga e também né, corroborada pela informação do Fabiano Baldasso, que falou no seu canal. E eu procurei justamente as pessoas do Inter para falar sobre essa possibilidade. O que me disse essa pessoa? Ele confirma as reuniões, obviamente, ele participou de uma dessas reuniões, diz que o acerto não ocorreu justamente pelos motivos citados pelo Abel Braga, e ele acaba citando que não há nada encaminhado para o ano que vem. Isso quer dizer que o Abel não vem para 2025? Não quer dizer que ele não venha para 2025. Quer dizer que não tem nada apalavrado, quer dizer que não tem nada encaminhado, pelo menos é o que o Inter diz, que não tem nada alinhavado ou que tenha ficado algo muito próximo de um acerto. O que tem é uma aproximação, ou o que houve foi uma reaproximação da gestão Alessandro Barcelos com Abel Braga, que tinha, de uma certa forma, né, resquícios de... vamos lá, que termo a gente pode utilizar aqui? De mágoas, uma insatisfação por parte do Abel por ter saído do Inter depois daquele vice-campeonato de 2020 que terminou em 2021. Enfim, quando o Alessandro Barcelos acaba assumindo o comando técnico do Internacional. O comando mandatário, né? O comando do clube, não o comando técnico. Mas enfim, fica, né, agora a dúvida para saber como será 2025. O que é importante a gente dizer... O Inter tem o seu organograma hoje completo. Presidente Alessandro Barcelos, vice-presidente de futebol José Olavo Bisol, diretor esportivo D'Alessandro, diretor executivo, né? Diretor executivo André Mazzucco, técnico, né? O técnico Roger Machado. Então, ele viria para ser um coordenador técnico, mais ou menos aquele papel que o Paulo Autuori praticava no Internacional. Ele seria um complemento do D'Alessandro, que também teria um bom relacionamento junto com o vestiário, conversaria com o André Mazzucco e todos eles seriam subordinados ao vice-presidente de futebol José Olavo Bisol e também o presidente Alessandro Barcelos. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tem espaço? Tem. Tem uma reaproximação? Tem. Tem alguma coisa encaminhada? Não. Pelo menos é o que eu consegui de informação junto ao Internacional. Que ele seria muito bem-vindo, óbvio que ele seria muito bem-vindo, e a gente vai aguardar para ver o que vai acontecer na temporada de 2025. Tá certo, pessoal? Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Bora, né, atingir essa marca dos 3.000 inscritos. Nem pedi no início do vídeo hoje, viu? Pedi somente agora. Tá certo? Valeu!